Então tá aqui. Como a gente já falou lá atrás, a gente só está dando uma reforçada. O diagrama de sequência nada mais é que um diagrama de interação que dá ênfase à ordenação temporal das mensagens. Para que os diagramas de sequência podem ser usados? Então, podem ser usados para visualizar, especificar, construir e documentar a dinâmica de uma determinada sociedade de objetos. Gente, bonito de falar, né? Mas assim, para você imaginar o que é isso com essa frase é um pouquinho complicado. Então, fiquem calmos, respirem, porque a gente vai fazer exercícios e vocês vão entender aí melhor isso, tá? Mas na verdade eu tenho que modelar, né, como é que os objetos vão interagir, tá? Ou podem ser utilizados para fazer a modelagem de um determinado fluxo de controle de um caso de uso que será abordado a seguir. Então vamos em frente. Aqui acabou ficando meio repetido. Então, os diagramas de sequência podem ser usados para modelar a sequência de execução de um caso de uso. E eles, gente, isso é importante. Um diagrama de sequência, você modela o curso normal de eventos. Lembra que a gente documenta, faz a descrição do caso de uso e descreve lá nome do caso de uso, ator, pré-condições, pós-condições, fluxo normal, fluxos alternativos. Se alguém já esqueceu isso, vá lá no YouTube, no meu canal, Denise Togneri, procurem lá a playlist Curso de Análise Orientada a Objetos e veja lá qual a aula que a gente abordou descrição de caso de uso. Tem tanto a teoria, tem uma aula lá sobre teoria, anotação, e depois tem acho que uns 2 exercícios resolvidos de descrição de caso de uso para vocês relembrarem, tá? Então, basicamente, o que a gente modela nos diagramas de sequência são o passo a passo da execução do curso normal de eventos. O curso onde você descreve o que fazer, supondo que tudo vai dar certo. Porque nos fluxos alternativos ou de exceção, a gente modela o que é para fazer quando você tem, exatamente como o próprio nome diz, ou coisas que dão errado, ou fluxos alternativos. Agora, no curso normal de eventos, eu descrevo o passo a passo do que é para fazer, supondo que tudo vai dar certo. Então, é isso que eu documento no diagrama de sequência, tá? Eu vou modelar a sequência temporal de execução de um caso de uso, modelo só o curso normal da descrição do caso de uso, supondo que tudo vai dar certo. E são casos de uso, gente, executáveis ou de nível mínimo. Incluir, alterar, excluir, listar, gerar folha de pagamento, calcular salário líquido, admitir funcionário. É isso que é um caso de uso executável ou de nível mínimo. Eu coloquei aqui no material para vocês uma descrição, né, de um curso normal e um curso alternativo para vocês relembrarem. Então, lembrando que no fluxo normal de eventos é o curso básico de eventos, isso é o curso de eventos mais importante que normalmente ocorre, ou seja, é o caminho normal a ser descrito onde tudo dá certo. E no fluxo alternativo ou de exceção, nós descrevemos o que fazer no caso de um erro, o que fazer se uma validação, né, descobrir um problema, o que fazer num fluxo alternativo. Então, são as exceções ou os fluxos alternativos que nós descrevemos. E aí, eu coloquei aqui um exemplo de uma descrição para vocês entenderem, relembrarem o que é que se modela num diagrama de sequência. Então, eu tenho aqui um caso de uso em prestar filme, o ator funcionário,
Pré-condições: o cliente e os filmes a serem alugados devem estar registrados no sistema. Pós-condições: o cliente é informado dos prazos de devolução de cada filme e do valor total do aluguel a ser pago e leva os filmes para casa. E aqui tem o fluxo principal ou normal. Então, teria aqui: o cliente chega ao balcão com os filmes que deseja alocar. Isso aqui está fora do escopo do sistema, é um processo manual, ele não vai fazer parte do nosso diagrama de sequência. Eu vou fazer o diagrama de sequência do caso de uso emprestar filme, da função emprestar filme, mas no curso normal, os procedimentos manuais não entram, né? Então, só para relembrar o que é um fluxo normal ou principal. Então, seria esse aqui, ele é itemizado, o cliente chega ao balcão com os filmes que deseja alocar, o cliente informa seu nome e entrega os filmes ao funcionário, o funcionário registra o nome do cliente e inicia a locação, o funcionário registra cada um dos filmes, o funcionário finaliza a locação, devolve os filmes ao cliente e lhe informa a data de devolução e o valor da locação. Então, isso é o fluxo normal, é ele que nós vamos documentar, modelar o diagrama de sequência. No diagrama de sequência não são modelados os fluxos alternativos. E quais seriam eles? Então, eu tenho aqui, fluxo alternativo. Se o cliente não possui cadastro, então eu estou aqui 3A, por quê? E o 3B também, que é relativo a cliente, por quê? Porque no item 3 é que o funcionário informou o nome do cliente. Então, aqui podem ter dois problemas. Um é ele não ser cadastrado e o outro é ele estar em débito. Então, eu tenho dois fluxos alternativos aqui, tá certo? Então, eu tenho aqui 3A, o cliente não possui cadastro, aí tem aqui 3A1, o cliente deve informar seus dados para cadastro, o funcionário registra o cadastro, retorna ao fluxo principal no passo 3, volta lá para o passo 3. Aí tem um fluxo alternativo para o 3, que é o 3B, que é o que fazer se o cliente está em débito, estiver em débito, e um 4A, se ele quiser alugar um filme reservado para outro cliente. Então, só para relembrar o que é fluxo normal, o que é fluxo alternativo, lembrando novamente que no diagrama de sequência, eu só modelo a execução temporal do fluxo normal de um caso de uso. Não sei se o desenho ficou muito bom não, mas vou tentar explicar para vocês. Então, olha só. Qual é a notação do diagrama de sequência? Eu começo o diagrama de sequência modelando o papel, ou seja, qual é o ator que vai executar esse caso de uso. Lembrando que se você tiver, por exemplo, eu tenho um caso de uso de incluir pedido de compra, que ele pode ser executado tanto pelo ator gerente quanto pelo ator vendedor. Qual é o ator que eu ponho aqui? Tanto faz. Na verdade, você pode escrever, desenha o bonequinho, o estereótipo aqui do ator, e você escreve aqui vendedor ou você escreve gerente. Eu costumo brincar dizendo para você colocar, se for esse caso, o de patente hierarquicamente superior, tá? Mas é brincadeira, tanto faz. Você pode botar o ator gerente ou o ator vendedor. Então, ele é que vai startar o caso de uso. Lembrando, gente, que a gente está estudando aqui os diagramas de sequência de análise. Tem também diagrama de sequência de projeto, quando você já modela dizendo, o ator vai interagir com a tela tal, certo? Usando o método tal. Então, não é o caso aqui. Aqui, vocês estão primeiro aprendendo a fazer diagrama de sequência de análise. Então, um diagrama de sequência, ele começa você modelando o ator que inicia o caso de uso. Se o caso de uso, por exemplo, se o seu caso de uso é uma rotina batch, provavelmente, na hora que você modelou o caso de uso, calcular a folha de pagamento, você deve ter colocado que o ator que starta esse caso de uso é o próprio sistema, é o ator sistema. Então, você vem e coloca aqui sistema.
tá? O banco, o funcionário, o vendedor, o gerente, é o ator que você modelou no caso de uso, que você vai mandar programar aqui, é que você vai colocar o nome do ator aqui. Aí depois, o ator, ele vai interagir com a classe aplicação. O que a classe aplicação representa no diagrama de sequência de análise? Ela representa o sistema como um todo. Por quê? Porque quando você for fazer diagrama de sequência de projeto, você, em vez de botar aqui a classe, modelar aqui uma classe aplicação genérica, você vai colocar aqui o ator vendedor, ele vai interagir com a janela de inclusão de pedido da classe janela de inclusão. Ou seja, quando chegar no projeto, você já vai ter feito o seu projeto de interface, já vai ter definido se você vai usar o framework, onde você vai herdar, para você não ter que programar na mão as telas, né? Então, e você vai dizer qual é o nome da sua classe, onde você vai instanciar as windows, as páginas, enfim. Então, quando você definir isso no projeto, é que você, lá no diagrama de sequência de projeto, em vez de modelar essa classe aplicação genérica, né, que aqui está representando o sistema como um todo, ou seja, eu tenho um ator que está interagindo com as telas ou com as páginas ou com as windows do meu sistema, tá certo? De forma genérica. E o ator, então, interage com o sistema como um todo, representado aqui pela classe aplicacão, que na verdade é a aplicação, e o ator está enviando uma mensagem solicitando a execução do método. O que é o método? Se você está modelando o diagrama de sequência do caso de uso, incluir pedido de compra, então você vai escrever aqui, incluir pedido de compra. Quais são os parâmetros de entrada? São os parâmetros que você vai capturar da tela de inclusão de pedido de compra. Tá certo? Então, quando você fez seu projeto de interface, quando você modelou, quando você descreveu o caso de uso, você disse lá quais são os atributos, ou os campos, ou as informações que a sua tela de inclusão de pedido vai capturar, né? As informações que vão ser capturadas para incluir um pedido. Então, você vai passar isso como parâmetro de entrada. Por exemplo, os produtos, as quantidades, o cliente, a forma de pagamento, então você vai colocar como parâmetro de entrada. Muito bem, aí o que mais que a gente tem no diagrama de sequência? A gente tem aqui, ó, essas linhas tracejadas que estão debaixo. Isso aqui, gente, são as classes com as quais o caso de uso vai interagir, tá? Depois nós vamos chegar nisso com mais calma. Então, debaixo de cada classe, você tem uma linha tracejada. Essa linha tracejada é a chamada linha de vida. Tem objetos, gente, que eles continuam existindo, mesmo depois que o programa que os criou tenha acabado de existir. Então, você vai fazendo a linha ali até lá embaixo. Então, é o caso aqui, ó. Aí, outra coisa. Então, essa é a chamada linha de vida, essa linha tracejadinha. Outra coisa, existe aqui, ó, tá vendo esse retângulozinho aqui? Né? Que tem aí em cima de cada linha da vida. Esse retângulozinho, ele é chamado de operador de controle. Esse operador de controle, galera, é o seguinte, eu tenho aqui, ó, ele vai ser desenhado, ele vai começar aonde o método começa e ele termina o retângulo aonde o método tem o retorno. Então, aqui não está muito claro, aqui está mais, ó. Vamos supor que isso aqui fosse incluir pedido de compra, tá? Recebendo como entrada vários parâmetros. Então,
o ator, ele entrou na tela de inclusão do pedido, digitou as informações do pedido que ele está registrando, clicou no botão OK. Quando ele clicar no botão OK, esse caso de uso, incluir pedido de compra, por exemplo, começou a ser executado. Aí os valores selecionados ou informados na tela de inclusão de pedido são capturados via aqueles get parameter lá que a gente programa, são capturados e são passados como entrada aqui, né? As informações que foram digitadas ou selecionadas na tela de inclusão de pedidos foram capturadas e vão ser passados como parâmetro de entrada. Aí, gente, tudo isso que está aqui embaixo está sendo essa sequência de execução do caso de uso, suponha que fosse incluir pedido de compra, está sendo programado dentro desse método incluir pedido de compra. Então, claro, aqui é exemplo. Então, tem um método create, aí olha esse aqui, ó. Eu tenho aqui um método programado dentro desse caso de uso, que no nosso exemplo é incluir pedido de compra. Aí eu tenho um método aqui, ó. Então, de dentro desse método, eu estou mandando uma mensagem para essa classe transação, né? Então, você põe um retângulo, 2 pontos, o nome da classe. Aí, pessoal, o 2 pontos é divisor. O nome que você coloca antes do 2 pontos é o nome do objeto. E o nome que você coloca depois do 2 pontos é o nome da classe a qual o objeto pertence. Então, isso para cá. Muito bem. Aqui, ó, aí é isso que eu queria mostrar, ó. Esses 7 actions, então, de dentro do nome desse caso de uso aqui, eu estou enviando uma mensagem para essa classe transação. Aqui eu estou trocando mensagem com uma classe. Por quê? Porque aqui eu não botei nome nenhum, tá? Antes do 2 pontos. Então, eu sei que eu estou enviando uma mensagem solicitando uma execução de um método de classe, que é o set actions. Aqui é só exemplo, lógico, né? Então, eu estou mandando executar o método set actions, passando 3 parâmetros, o A, o D e o O, parâmetros de entrada, tá? Aí, ó, setou. Então, quando chegou aqui, esse método set actions, ele vai ser programado, ou já está programado, dentro da classe transação e não da classe aplicação, tá? Está programado dentro da classe transação. Aí, começou a executar esse método quando chegou a mensagem aqui na classe transação. Aí aqui, gente, está executando esse método, ó, o método set actions. Aí aqui ele retornou, dizendo que está comitado, ou seja, que fez, setou os valores aí, tá? Aí, beleza. Aí, ó, tá vendo que aqui tem um retorno? Aí aqui acaba o operador de controle. Então, esse retângulo está dizendo o seguinte: o set actions começou a ser executado aqui e terminou de ser executado aqui. O retorno, a linha tracejada, tá, pessoal? Esses 7 values aqui, ó, aí você, olha só, pessoal, dentro desses 7 actions, esse set actions, ele vai ser programado, ou já está programado, dentro da classe transação, e é método estático. Esse aqui, ó, aí de dentro do set actions, tá vendo? Eu mando uma mensagem, agora eu tô mandando uma mensagem para um objeto. Esses 7 values é método de objeto. Aí, olha só esse método de objeto. Por que eu sei que é método de objeto? Porque eu estou mandando a mensagem solicitando a execução do método setValues, passando 2 parâmetros de entrada aqui, só que olha aqui, ó, antes do 2 pontos, eu tenho um nome de um objeto. Então, isso aqui é método de objeto, tá? Aí, de qual classe? ODBC Proxy, é o nome da classe. Esse é um objeto instanciado nessa classe. Aí ele seta, terminou, que não tem retorno, né? Que já setou. Aí depois executou esse aqui, tá vendo que foi mensagem síncrona aqui, ó. Isso é uma temporal, né? Aí, aqui, ó, tá vendo?
o operador de controle, ó, começou aqui, terminou aqui. Esse aqui começou aqui, terminou aqui. E aí um outro método que tem, o outro tipo de método que tem, então eu tenho aqui métodos para criar novos objetos. Aí, gente, o padrão ML diz que quando é método para criar objeto, esse retângulo, ele não fica lá em cima, alinhado aqui nesse eixo X, não. Ele é mais embaixo, ele começa a partir do momento em que você desenha, a partir do momento que o método create é executado. Então, onde está o create, ou criar, ou incluir, cada empresa, gente, vai dar o nome para os métodos que criam novos objetos, dá o nome que for padrão na empresa. Nesse caso, a gente está dando exemplo do create. Esse desenho eu tirei do livro, tá? Eu tirei desse livro aqui, tá? E aí, esse aqui é um método que vai criar um novo objeto, ó, tá? Um novo objeto. E aí, essa caixinha, a caixinha é desenhada a partir do create, não lá em cima. E o destroy, gente, é o método que você vai modelar quando quer que um objeto seja excluído. Aí você escreve destroy ou excluir, ou o nome que a empresa padronizar, e tem esse X aqui, para dizer que o objeto morreu ali. Eu vou mostrar um outro desenho, mas eu acho que vocês não vão enxergar. Até se não enxergar, eu tento fazer outro para voltar nisso amanhã. Mas é só para mostrar uma outra notação. Esse também, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É só para, assim, não faz sentido, tá? É só para vocês terem exemplo. Então, tem aqui, ó, o ator interage com a classe aplicação, enviando uma mensagem solicitando a execução de um caso de uso, né? Incluir pedido, admitir funcionário. Passos para antes de entrada. Quando tiver o nome do atributo com asterisco do lado, quer dizer que o atributo é multivalorado. Aí, incluir ou criar o método. Agora aqui, ó, quando de dentro do próprio objeto, eu mando executar um método do próprio objeto. Então, é uma autodelegação. E eu queria mostrar para vocês, ó, aqui embaixo, quando eu tenho uma condição. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui o ML que eu usei, a ferramenta Case, não tinha o X aqui, ó. Mas aqui é o seguinte, ó, a condição entre colchetes, se o valor de M for maior que 10 ou qualquer condição, excluir. Então, quando eu preciso de condição, eu ponho entre colchetes. E quando eu quiser modelar, isso também é importante, quando eu quiser modelar que um método é para executar várias vezes, eu ponho um asterisco antes do nome do método.